O ano era 1987, em um domingo à tarde qualquer. 3 famílias foram sorteadas entre os clientes do Baú da Felicidade, aquele catálogo de vendas a prazo do Silvio Santos, e subiram ao palco do SBT. Cada um girava um peão. Quem tirasse o número maior levava para casa uma casa. O programa se chamava Peão da Casa Própria e funcionou por décadas. Agora eu te pergunto, por que uma emissora de televisão faria um programa de auditório dando casa como prêmio, se casa fosse uma coisa que qualquer trabalhador conseguiria ter? Prêmio de programa é sonho, e sonho é o que a maioria não tem. Mas antes da gente continuar, se você está chegando aqui agora, meu nome é Evandro Troco e por aqui a gente troca uma ideia sobre economia, finanças, investimentos, vida, televisão, não necessariamente nessa ordem. Nas últimas semanas viralizou um post envolvendo uma imagem que mostrava um homem dos anos 80, 90, apoiado num carro na frente de uma casa simples, e a legenda perguntava: por que antigamente uma pessoa com emprego comum tinha casa e carro e hoje mal consegue pagar as contas? É uma pergunta que ressoa. A gente sente que faz sentido antes mesmo de pensar direito nessa pergunta. Mas eu quero propor aqui um exercício diferente. Em vez de aceitar a premissa, a gente vai investigá-la, porque tem uma diferença muito importante entre uma pergunta que parece verdadeira e uma pergunta que é verdadeira de fato. E essa diferença muda tudo. Pois bem, o Peão da Casa Própria, como eu citei no início do vídeo, ele começou ainda nos anos 60 como um quadro do programa do Silvio Santos. Lá em 1987 virou um programa independente. E o formato era simples, clientes sorteados do Baú da Felicidade, que era, vale lembrar, o sistema de compras parceladas, subiam ao palco, giravam ali um peão e quem tirasse o maior número levava uma casa para casa, ganhava uma casa. Mas pensa comigo, o Baú da Felicidade era um catálogo de vendas a prazo. Ou seja, o público do programa já era, por definição, gente que comprava parcelado. E o sonho máximo desse público era uma casa, não uma viagem, não um carro, uma casa. O programa durou décadas porque o sonho não se esgotava. E isso, para mim, é o dado mais honesto sobre o Brasil daquele período, mais honesto até do que qualquer estatística. Quando algo vira prêmio de auditório, é porque representa o que a maioria não tem acesso. Ninguém faz programa de televisão dando como prêmio um pacote de arroz, por exemplo. Mas tem mais coisa. Para a gente ter uma ideia do que era a vida financeira do brasileiro naquele período, que o post tenta romantizar, alguns dados. Em 89, a inflação do Brasil foi mais de 1.700% em um único ano. Em março de 1990, um único mês, a inflação foi de mais de 80%. Isso tudo em um único mês. E o que isso significa na prática? Significa que o dinheiro que você juntou numa segunda-feira valia menos na sexta-feira. Significa que quem tinha um emprego comum não conseguia poupar, porque poupar era assistir o próprio dinheiro derreter. A geração retratada no post comprava uma casa? Bem, alguns conseguiram. Geralmente uma casa autoconstruída, tijolo por tijolo, num terreno barato e distante. A história do seu avô que comprou um lote a 20 km do centro, quando aquilo era literalmente periferia e não tinha nada. Nesse meio tempo, a cidade cresceu ao redor ao longo dessas décadas. O que era longe de tudo virou um bairro e depois um endereço até relativamente valorizado. E esse imóvel, que hoje vale uma fortuna, ele não é porque o seu avô, o seu pai era mais habilidoso ou mais esforçado do que a geração atual. Foi a expansão urbana que chegou até ele. Então talvez hoje você consiga comprar um terreno, um lote a 20 quilômetros do centro da sua cidade. A diferença é que, como a cidade cresceu, e os 20 quilômetros de hoje vai ser diferente dos 20 quilômetros dos anos 80. É razoável considerar isso antes de concluir que a geração passada tinha mais acesso. A maioria estava sobrevivendo a uma inflação que destruía qualquer planejamento financeiro. Então o que a gente chama de aquela geração que tinha casa e carro é, digamos assim, a história dos que venceram, não necessariamente da maioria. E um parênteses, sobre o carro que aparece no post. Em fevereiro de 1990, o então presidente estava em visita na Alemanha, visita oficial, e ele comparou os automóveis brasileiros com os carros do primeiro mundo. E a conclusão dele foi que os carros feitos no Brasil eram, nesses termos, uma carroça. E isso palavras do presidente da República, falando dos carros que a indústria nacional produzia na época. Pois bem, em maio daquele mesmo ano, ele passou a abrir o mercado brasileiro para importações, justamente por isso, para forçar a indústria brasileira
a melhorar. Então, o carro que aparece no post viral, ele era um produto desse Brasil da época. Agora, deixa eu trazer alguns números que resumem bem o que era o Brasil daquele período. Anos 80, analfabetismo de 25%. 1 em cada 4 brasileiros não sabia ler. Expectativa de vida, 62 anos. Inclusive, só para a gente ter uma ideia do que isso significa em termos práticos, se você pegasse um financiamento imobiliário de 30 anos com 35 anos de idade, estatisticamente você estaria na média da expectativa de vida antes de terminar de pagar. A extrema pobreza atingia cerca de 25% da população, 1 em cada 4. Hoje, a extrema pobreza está abaixo de 5%. A expectativa de vida passou de 62 anos para mais de 75 anos. O analfabetismo não funcional caiu de 25% para menos de 7%. É razoável pensar que um país com esses números era um lugar onde a maioria tinha casa própria e carro, num nível que a gente não consegue hoje? A resposta honesta é não. O que existia era uma classe média urbana que conseguiu, e a gente tende a confundir com a média nacional. Viés de sobrevivência, digamos assim. A gente só lembra dos que venceram. E não estou dizendo que está tudo bem, não estou dizendo que os problemas de hoje não são reais. A gente tem um cenário de imposto alto, juros absurdos, o custo de moradia urbana que explodiu, concentração de renda que persiste. Tudo isso é real e merece discussão séria. Só que o ponto aqui é outro, é que diagnóstico errado leva a remédio errado. Se a gente acredita que o problema é que o presente é pior que o passado, a gente fica buscando voltar a algo que nunca existiu para a maioria. Se a gente entende que o presente tem problemas específicos e que o passado tinha problemas diferentes e, em alguns casos, muito piores do que os atuais, aí sim a gente consegue fazer as perguntas certas. Por que o custo de moradia urbana explodiu? Por que a taxa de juros no Brasil é uma das mais altas do mundo? Por que a carga tributária recai mais sobre quem consome do que sobre quem acumula? Essas sim são perguntas com respostas e consequências práticas. Agora, a saudade de um Brasil que a maioria nunca teve não ajuda em nada. Pois bem, o peão da casa própria durou décadas não por acidente. Durou porque o sonho era real. E a distância entre o sonho e a realidade também era. O homem do post ele pode ter existido, mas ele representava uma minoria, não a regra. A hiperinflação destruiu o dinheiro de quem tentava poupar. Os carros eram tecnicamente ruins, como o próprio presidente chamou na época. 1 em cada 4 brasileiros vivia em extrema pobreza. 1 em cada 4 não sabia ler. A expectativa de vida era de 62 anos. Enfim, a vida melhorou de lá para cá, de formas concretas e mensuráveis. Mas hoje os problemas são reais também e precisam ser chamados pelo nome certo. Não é saudade que vai resolver, e sim um diagnóstico preciso. Mas e você, quando viu o post, qual foi a sua primeira reação? Concordar ou questionar? Compartilhe a sua experiência, a sua perspectiva aqui nos comentários, e se esse vídeo te acrescentou algo, algum incômodo que seja, já se inscreva aqui no canal para você poder acompanhar os próximos conteúdos por aqui. Até uma próxima.